Você tem medo do karma? Você acredita que, se cometer um karma, você pode arder no fogo do inferno? E se você tivesse a oportunidade de acertar todos os seus karmas, você faria isso? Mesmo que fosse um trabalho árduo? Ou você acredita que o karma não existe e que é só pedir perdão e fazer uma oração para que Deus perdoe tudo? Então, vamos bater um papo aqui sobre o karma e como eu entendo que isso tudo funciona, a partir das minhas experiências extrasensoriais. Ao longo de mais de 30 anos, tendo como prioridade o aspecto espiritual da vida, eu tive uma série de experiências astrais, tais como projeções, viagens, trabalhos, conversas com mentores espirituais, leituras de tarô para mim mesma e para outras pessoas. E tudo isso me deu uma noção de como funciona o karma. A minha própria vivência me trouxe muitos elementos que me ajudaram a constatar que o que eu via na teoria também funcionava na prática. Além disso, eu sempre fui uma estudiosa voraz desse assunto, por meio de leitura, de audição de livros, palestras, entrevistas que eu assisti sobre os temas da espiritualidade. Mas afinal, o que é o karma no meu entendimento? O karma é um assunto simples e complexo ao mesmo tempo. E para falar sobre o karma, nós precisamos falar sobre a estrutura do universo transcendente. O universo transcendente, além da matéria, ele é composto de uma malha ou uma trama de linhas e pontos que se interconectam com uma costura muito bem tecida pela existência. Essa malha, ela é composta, na verdade, por ondas e partículas. As ondas são as linhas e as partículas são os raios. E assim se forma a geometria sagrada do universo, o que os judeus chamam de Cabala. Essa malha, ela precisa estar em total harmonia para que ela possa flutuar de forma dinâmica, em movimentos de expansão e de contração. Há fases em que o universo está se expandindo e outras fases em que ele está se contraindo. Quando o universo se expande, é como se Deus, ou a existência, estivesse criando o universo, e isso é chamado de sopro divino. É como se Deus estivesse espalhando a sua energia para alimentar e nutrir a matéria escura, o espaço vazio. E ele vai transformando essas ondas em partículas que se formam cada vez mais na periferia do universo. E quando o universo se contrai, é como se Deus estivesse inspirando e trazendo tudo de volta para a unicidade. É como se toda a luz espalhada pelas periferias do universo se aproximassem e se voltassem para o centro, até se integrarem completamente na unicidade, formando uma luz de uma potência infinita, condensada em um único ponto de luz. Nós, como seres animados, temos uma centelha de luz dentro de nós. Quando eu digo nós, eu não estou falando só dos humanos, mas sim de todos os seres vivos, de todos os seres microscópicos, os micro-organismos, assim como de todos os seres macroscópicos, tais como os planetas, as galáxias e as constelações. Tudo está vivo, mesmo que tenha uma pequena vibração de energia, mesmo que tenha uma minúscula centelha de luz. Tudo está vivo no universo. Tudo se move em alguma intensidade de vibração. Então, nós todos somos essas centelhas de luz, se espalhando pelo universo quando Deus inspira com o seu sopro divino. E nós fazemos parte dessa malha do universo que é composta de linhas e pontos, que é composta de ondas e partículas. E cada onda e partícula tem dentro de si uma centelha de luz. Na dualidade, a onda e a partícula são as duas faces da mesma moeda. E é exatamente isso que a física quântica tem notado, quando uma mesma coisa é onda e partícula. Exatamente assim, quando estamos na unicidade, somos apenas uma centelha de luz. Mas quando estamos na dualidade, nós podemos ser ondas de vibrações pelas dimensões visíveis e podemos ser partículas de matéria nas dimensões visíveis. Quando nós somos convidados para entrar na face da moeda das partículas, é quando ingressamos na vida material. E quando nós nos retiramos da vida material, nós deixamos de ser as partículas para nos tornarmos partículas cada vez menos densas, até nos tornarmos novamente em raios de luz pura.
seja como ondas ou como partículas, nós sempre estamos interferindo na harmonia da malha do universo. Imagine que você é um ponto, uma malha de crochê. Toda aquela peça de crochê, ela está interconectada pelos fios e pelos pontos, onde os fios são condensados. Se você puxar um único fio daquela peça, seja qual for aquele fio, a peça pode se desmanchar, ela vai se distorcer. E é exatamente isso que acontece com a malha do universo. Nós somos os pequenos pontos que estão se movimentando na malha, e cada movimento nosso interfere na harmonia e no bom funcionamento dessa malha do universo. E como nós podemos fazer para não interferir tanto? E como nós podemos fazer para manter a harmonia da malha do universo? Nós precisamos contatar Deus, contatar a existência lá na unicidade e entender como funcionam as leis universais. Quanto mais a gente souber as leis universais, mais nós vamos conseguir entender pela nossa consciência qual é o nosso papel individual na malha do universo e como nós podemos pensar e agir para que a malha continue em harmonia. Imagine que você é um remador de um grande barco, mas você não sabe remar muito bem. E há vários outros remadores conduzindo o barco para uma direção. Mas como você não sabe remar direito, você, sem querer, pela sua simples ignorância, rema de forma errônea. E isso faz com que o barco sofra abalos. O barco não consegue seguir a correnteza, porque você não aprendeu a remar muito bem. E agora você se sente mal, se sente culpado. Mas o que adianta você se culpar? Você só vai conseguir mudar a direção do barco, você só vai poder ajudar o barco a ir na direção correta se você agir, se você não se culpar. E como você pode agir no sentido de impulsionar o barco para a direção correta? Justamente observando a si mesmo. Os movimentos errados que você faz com o remo, os movimentos corretos feitos pelos outros remadores. E você vai se alinhando com eles, até que o barco retoma a direção correta e começa a fluir pelo mar. E isso é o karma. Nada mais é do que você não está remando na direção correta. Significa que você é um pontinho da peça de crochê que deu um nó, ou que foi desfiada, ou que foi cortada, e que você, mesmo sem querer, causou uma desarmonia na malha da peça de crochê, que você, mesmo sem querer, causou um movimento no barco que fez ele perder a direção. Mas agora você tem consciência de que a sua ação causou uma desarmonia? É muito simples. O que você precisa fazer para corrigir isso? Aprender a como corrigir com aqueles que já estão fazendo as coisas em harmonia. Você só precisa buscar informação para ter cada vez mais consciência de como o universo funciona, como as leis universais funcionam. E assim, você vai conseguir dissolver o karma, vai conseguir colocar as coisas para funcionarem em harmonia novamente. E você achava que o karma fosse algo terrível, como uma desgraça, uma sina, uma fatalidade inevitável. Não, é algo simples e você pode corrigir. Pode não ser muito fácil, dependendo da desarmonia que você causou na malha do universo. Se for um estrago muito grande, você pode precisar de bastante tempo, vários personagens, vários cenários diferentes, até você conseguir restaurar esse karma. Por isso, uma das leis universais, que é a de causa e efeito, nos dá sempre novas oportunidades de restaurar os nossos karmas, porque temos que chegar lá na unicidade limpinhos, com tudo em harmonia. E é por isso que nós nascemos diversas vezes, para irmos aprendendo ou relembrando as leis universais e irmos agindo cada vez mais naturalmente por essas leis, até que elas se tornem tão inerentes a nós que nos transformamos em pura luz. Então, quando você fizer algo, uma coisa pequena qualquer, e você sentir pela sua consciência que aquilo está errado de alguma forma, não siga em frente, volte e corrija. Esse foi um dos maiores aprendizados dessa minha vida presente. E por que eu digo isso? Porque eu tenho consciência de muitas das minhas vidas passadas. E eu sei que essa minha vida atual, ela é uma oportunidade de eliminar vários resquícios kármicos dessas várias vidas anteriores que eu tive a oportunidade de conhecer. Nessas vidas, eu fui deixando diversos errinhos para trás, diversos probleminhas que foram se acumulando. Então, como uma pisciana, vivendo em uma experiência de finalização de ciclo astrológico, eu fiz um levantamento
de todos esses pequenos karmas deixados para trás nessas outras vidas. E eu vim agora para fechar todos eles, para que eu possa seguir em frente sem esses resquícios kármicos pesando na minha aura. Essas minhas experiências de vidas passadas eu vou contar para você nos meus livros da série Labirintos da Alma, que eu já estou escrevendo. São 13 livros que contam as minhas vidas passadas em sequência, desde a primeira vida em outro planeta, passando pelas minhas vidas todas de que eu me recordo neste planeta, ao longo dos últimos 3 milênios. Todas essas minhas vidas passadas, elas geraram em mim eventos kármicos nessa vida atual, que me foram propiciados por cenários, personagens e situações que me ajudaram a trabalhar esses karmas até a completa restauração da malha do universo onde eu criei aquela desarmonia. Isso me faz lembrar uma entrevista que eu assisti do Dr. Hel Lin, o mestre do Ho Oponopono das 4 frases. E ele disse que tudo o que ele precisava fazer nessa vida era seguir limpando as memórias. E para isso, ele usava as 4 frases do Ho Oponopono. Ele sabia que ele era responsável por todos os eventos que aconteciam ao redor dele com os quais ele tinha contato. Então, tudo o que ele precisava fazer era limpar e limpar e limpar as memórias, para restaurar o seu ser ao ponto zero, que é a unicidade. Pois eu tenho feito isso de uma forma um pouco diferente. Também com o uso do Ho Oponopono, claro. Ele também é uma ferramenta muito poderosa. Mas, além disso, eu precisei vivenciar cada situação novamente, até corrigir cada uma delas. E essa minha vida atual, ela tem me servido exatamente para isso, para restaurar todos esses karmas de vidas passadas. E também posso dizer para vocês que esse meu trabalho no projeto Alfarrábios da Alma faz parte disso. Escrever esses livros sobre as minhas vidas passadas também faz parte dessa missão, desse resgate. E por isso, eu me coloco aqui humildemente à disposição de vocês para compartilhar essas minhas experiências místicas. Eu espero mesmo que elas sejam de alguma utilidade para vocês. Como diria o homem bicentenário, Min fica feliz em ser útil. Para finalizar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final. Desejo a você e a todos os seres uma vida plena, com muita luz, e que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê!